Vamos abrir o trabalho aqui do nosso mercado e hoje a gente começa pelo Sport, que resolveu anunciar, confirmar reforços, tá? E Gonçalo Paciência e Hereda, que temos inclusive um vídeo. Porque todo mundo fala Gonçalo Paciência com sotaque espanhol e não queria entender até agora. Eu juro que eu não entendi até agora. Porque todo mundo fala o nome desse cara como se ele fosse espanhol. Gonçalo Paciência. Ninguém fala. Ninguém. Ninguém fala o nome do cara direito, porra. Meu irmão, esses últimos 5 dias, todas as vezes que eu vi isso, me chamou a atenção. Esse cara, porra, não é espanhol, não. Gonçalo Paciência. Ai, Deus, verdade. Eu já vi a galera escrevendo com Z, porra. A galera tá mudando o nome do cara, tá mudando Gonçalo, o cara. Não é, irmão. Ô, Cássio, só falta quando ele estiver dando entrevista, alguém entrevistar ele em espanhol. Já aconteceu. Tem uma entrevista, acho que é a menina da ESPN, que ela vai entrevistar o cara. Aí ela começa a entrevistar em espanhol, aí tem uma hora que depois de 1 minuto ela faz, por que eu tô falando em espanhol? Aí o cara é brasileiro. O cara brasileiro faz, eu também não sei. Aí ela vai ficar bem confundida. Mas, irmão, pode buscar, meu irmão. Esse negócio, todo mundo... Enfim. Enfim, tá na capa da revista, Gonçalo Paciência, Hereda. A gente já tem um vídeo, eu e Cauê, acho que só tinha eu e Cauê, não tenho certeza, comentando, né, sobre Paciência. Mas trago até um resumo aqui, né, que foi um ponto comum da minha análise com a de Cauê, que Paciência ele foi um bom achado de mercado do esporte. Cauê usou a palavra aposta, eu usei a palavra escolha, porque eu acho que o jogador já é muito rodado para trazer o carimbo de aposta, mas eu entendo a utilização do termo aposta. Tá? No contexto que o esporte está inserido, você trazer um jogador livre de mercado por um salário abaixo ali de 400 mil, se especula o salário dele entre 300 e 350 mil, para o currículo dele, né, um jogador acostumado a ligas de maior nível técnico do que o Campeonato Brasileiro, né, como a Bundesliga e a La Liga, né, recente, não é nada muito distante. O último clube dele foi no Japão, mas foi uma passagem muito curta. E Cauê destacou o seguinte: quando você faz o cruzamento dos minutos jogados com os gols, não é um saldo ruim, é um saldo positivo. Tá? Ele não é aquele titular absoluto do Eintracht Frankfurt, do Celta, mas é o jogador que entrava, que fazia gols. Inclusive, ele é querido muito pela torcida do Frankfurt, justamente por ter essa fama de entrar, o jogo dali está 1-0, ele entra, faz os gols. Ele tem uma minutagem, uma relação gols com minutagem que Cauê considerou positiva. Então eu acho que todo o contexto deixa Gonçalo Paciência como um acerto do esporte. Mesmo que dê errado, foi o que o Cauê falou aqui também. Mesmo que ele dê errado, são aí 12 meses de um salário de 350 mil, que na Série A é um erro que cabe. E a gente até debateu, quando falou isso, sobre Coutinho. Tá? Se Coutinho não tivesse a análise dos 7 milhões nas costas dele, talvez a gente considerasse o que Coutinho jogou no Sport em 2024 com outra ótica. Se fosse um jogador emprestado, se fosse o Sport não tivesse pago 7 milhões nele, as oscilações dele seriam muito mais fáceis de digerir e não teria esse rótulo negativo que ficou sobre ele. Tá? A gente está vivendo um mercado
em que um clube como o Bahia, com todo o potencial do City, não consegue trazer Pita, tá? Jogadores ali para mais de 30 milhões. Alejandro, artilheiro do Vitória na Série A, mas que não vinha com histórico antes disso tão pesado. Jogadores que estão ali na casa de 30 milhões. Tá? Como falaram aqui, Kaiser pedindo 700 mil reais de salário. Fortaleza pedindo 12 milhões em Kaiser. O mercado enlouqueceu, porra. Assim. E aí, Cássio, qual a tua visão filtrando os prós e contras, as lacunas da carreira de Paciência, que não se firmou como a promessa que parecia ser, né? Fez uma grande base, jogou a Olimpíada Portugal, fez jogos pela seleção portuguesa, mas não se confirmou. O Sport não está trazendo um astro do futebol europeu, longe disso. O Sport está trazendo ali um cara acostumado com o futebol europeu, Cássio. Pô, tomara que seja exatamente isso, Fred. Porque se for esse perfil, vou pegar esse físico que você trouxe, um cara acostumado, eu acho que ele pode ajudar na primeira. Eu não sei se Paciência vai ser o atacante principal do Sport na temporada, se vai se firmar no Brasileiro e tal, mas dentro dos valores especulados e pelo perfil que o jogador tem, eu acho que vale. Eu acho que foi um ótimo achado, até porque ia ter que fazer encontrar jogadores com esse perfil. Assim, não ia ser no mercado brasileiro. Então, o exemplo que você acabou de usar. Kaiser por 700 mil reais. Só para dar um exemplo. Então, assim, o mercado nacional já está muito fechado. O sul-americano está todo mundo sugando tudo que é possível. Do europeu, você achar jogadores do futebol da Europa acessíveis é um tanto difícil. Então, assim, na hora que se Pepa não fosse treinador do Sport, talvez essa negociação não existisse. Então, assim, é uma negociação que ela tem ela tem alguns condicionantes ali, sabe, para acontecer. E o Sport acabou usufruindo disso, Fred. Assim, talvez se Pepa não tivesse ficado no Sport, talvez esse negócio não tivesse fechado. Não por esses valores. O cara poderia, não vou nada, eu quero sair do Japão para cá. Aí, no fim das contas, sai do Japão, o pessoal do Sunfresh agradecendo, o pessoal do Eintracht Frankfurt desejando boa sorte. Enfim, eu tenho uma certa expectativa, mas não é muito alta, não, porque esse perfil de jogador do Sport faz tempo que não dá certo, assim, sabe? Um cara mais alto, mais físico ali e tal. Gostaria muito que desse certo, porque pela carreira europeia que ele tem, ainda que mesmo ressalvando que são poucos jogos, mas o cara não rodou na Série Z da Europa, sabe? O cara tem alguns anos rodando assim com um perfil de clube que o Sport não concorreria. Esse título da Europa League que o time alemão conquistou foi muito recente, pô. Para ele fazer parte e de repente estar jogando com 30 anos de idade, tá jogando aqui no Sport. Assim, é uma conquista muito recente para já estar tão fora do mercado lá. Então, assim, tomara que acerte, porque pela condição que o Sport, pelo valor que se fala, e pelas condições que o Sport trouxe desses reforços que foram anunciados, eu acho que foi uma aposta bem válida. Veja, ele não é barato não, tá? Assim, ele não é barato não. Não vai ter jogador barato. Né? Barato não existe. Mas seria o normal, pelo que está o mercado agora, era ser um valor muito acima do que ele está vindo. A gente fez algumas comparações. Pedro Raul, 1 milhão, basicamente. Perto de 1 milhão. Pedro Raul é um cara que não deu certo na toda temporada, mas 1 milhão não existe. Assim, se o Sport pagar 1 milhão de salário a alguém nesse ano... 750 mil, 800 mil. Veja, vou lá deixar registrado. Se o Sport pagar 1 milhão de reais de salário a alguém nesse ano, eu vou ver só na televisão mesmo. Assim, que aí a turma enlouqueceu. Assim. Mas, enfim, acho que isso não vai chegar... Se alguém fosse Pedro Raul, que seria loucura, né? Porra, Mas é um cara testado no futebol brasileiro, tá? A questão é essa, a adaptação de Gonçalo. Primeiro, se ele vai se adaptar. São duas perguntas. Primeiro, se ele vai se adaptar beleza, consegue. Em quanto tempo isso vai acontecer? Porque na questão de Pedro Raul, a última temporada não deu certo, mas já sabe como funciona. E o se adaptar, por exemplo, é entender que a quantidade de jogos do futebol brasileiro é muito acima do que qualquer outro cara joga. O cara tá vindo no lugar de você jogar 40 jogos é muito, e de repente tá vindo para um país que o cara pode jogar, se o time dele for bom, ou seja, se o time dele avançar nas competições, aí o cara joga 70. Tipo, 20, 30 jogos a mais. Isso é uma diferença
se adaptar. Isso é a diferença que muita gente não consegue. Aí seria um jogador que o Sport teria que se contentar em ter ele metade da temporada, porque o cara não aguenta, o cara com 30 anos não vai se sujeitar a isso. Enfim, é uma série de situações que um jogador que nunca teve, que não tem uma passagem no cenário como esse, de tantas partidas como é o futebol brasileiro, que o cara vai ter que, por exemplo, pelo menos o ponto positivo é que ele não vai ser do início do Pernambucano. Então, assim, dessas 60 partidas que o Sport pode fazer no ano, vai ter alguns descartes ali, porque o Sport vai priorizar de forma correta, vai priorizar a pré-temporada. A gente dialoga, né, com o chat, vê algumas coisas no chat, e é bom posicionar alguns pontos, né? Quando eu falei não é uma aposta, quando eu quis dizer que não é uma aposta, e eu expliquei isso na hora que eu falei, inclusive, eu quis dizer o seguinte: ninguém traz um jogador de 30 anos e vai chamar de aposta. Hereda eu acho uma aposta do Sport. Detalhe, uma aposta correta. Para mim, Hereda estava maduro para ser colhido e jogado para compor o elenco de uma Série A. No caso, ele chega, inclusive, com a condição de reserva. Pode ser que Hereda mostre. Qual é a maior característica de Hereda? É um lateral estável. Um lateral sólido. Não brilha demais, não falha. É um jogador que você olha ali e diz: deixa ali. Um pouquinho do que eu falava de Raul Prata, né? Hereda tem um pouco dessa linha de um cara sólido, de um cara estável. E eu acho que ele estava na hora dele ser colhido para a Série A. Não para ser uma solução na Série A. Pela idade e pelo perfil, Hereda é uma aposta. Inclusive, eu acho uma aposta correta. Paciência é uma escolha. É uma escolha. A gente tá indo muito no caminho de, tipo, é a aposta correta, sem nunca fazer ideia de quanto custou. Seria uma aposta correta, desde que seja dentro de valores razoáveis. Isso é Hereda ainda, né? Não, tô falando de Hereda agora. Não, porque foi dito. O de paciência foi dito, eu achei que o valor para um perfil de jogador dele, eu acho que tá cerca de 300, 350, né? Seria nessa faixa. Isso. Eu acho que para o perfil de jogador que ele tem e para o perfil que o mercado está agora, acho que não teria como ser mais barato que isso, não. E aí, só para eu concluir, só um segundo, só para eu concluir esse argumento que eu estou aqui com o chat, para mim ele é uma escolha. Por que é uma escolha? Porque quem está contratando sabe os prós e os contras. Com 30 anos, rodado na Europa, fácil de acompanhar, fácil de ver jogos, de ver vídeos, de ver números. Ninguém está fazendo uma... Veja só, quando eu falei que não é uma aposta, eu não falei que é uma certeza. Eu falei que é uma escolha. O Sport sabe o risco que está correndo. Sabe que está trazendo um jogador que tem muito mais histórico de ser acionado durante os jogos do que de ser titular. Mas está trazendo um jogador que tem 86 jogos para um time de médio porte da elite do futebol alemão. Tá trazendo um jogador que fez 20 gols por esse clube. Está trazendo um jogador com convocação para a seleção de Portugal, que disputou a Olimpíada pela seleção de Portugal. Tá? Não é a Olimpíada em 88 Seul, não. Tá? É a Olimpíada do Rio. Que fez amistosos, ou foi... Acho que foram amistosos, não sei se foram jogos da eliminatória de Euro ou amistosos, acho que contra a Lituânia e Luxemburgo, jogos de baixo grau de dificuldade pela seleção portuguesa, mas repito, ele era uma promessa que não se concretizou. Se ele tivesse se concretizado, ele não estaria vindo para o Sport aos 30 anos. Tá? Então, assim, é claro que não se está trazendo uma certeza, eu já falei, um astro do futebol europeu, longe disso. Agora, numa dinâmica em que você pode ter ele ou Pedro Raul custando 3 vezes o que ele custa, você não tem como ter Alejandro, você não tem como ter Pita. Tá? Então você vai fazer o quê? Eu acho que foi um tiro interessante. A outra alternativa possivelmente seria o centroavante do continente. Algum centroavante que está bem no futebol peruano, no futebol equatoriano.
no segundo escalão do futebol argentino, não foge muito disso. O mercado para quem é Série A menos, é um mercado muito difícil, tá? Ainda mais quando você já tem ali pelo menos uns R$ 500 mil por baixo comprometidos com seus outros 2 atacantes, seus outros 2 centroavantes, sendo um deles machucado, né? Que é Zé Roberto Falados. Tu tá com uma dificuldade de aí nessa troca com o chat sobre a definição de aposta, porque a turma abriu a definição, meu amigo, que só deixou o Pedro de fora. Tem uma pessoa que acompanha muito essas transferências, que eu acabo acompanhando ele. Nos últimos 15 dias, ele analisou umas 20 contratações do futebol nordestino. Ele tratou as 20 como aposta, pô. A turma abriu o leque de um jeito que, porra, só tem Pedro agora. Se você contratar Pedro, beleza. Pedro não é uma aposta. Eu vi gente dizendo que Gabigol era uma aposta do Cruzeiro, porra. Se Gabigol é uma aposta, meu amigo, acabou. Todo mundo é. E a gente vê esse cenário aí, tá? Então, o Sport tem essas 3 confirmações. Antônio Carlos chegando ao Recife, né? A gente também já comentou sobre ele. Tá desembarcando no Recife. E surgiu o nome de Gabriel, tá? Gabriel, volante do Inter. Foi um nome que chegou até a ser confirmado o interesse pelo presidente Yuri Romão. É muito raro isso acontecer. Mas uma matéria já do final da noite, né, de Camila, no Globo Esporte, diz que já tinha. Quando a gente debateu esse nome pela primeira vez na segunda-feira, já tinha notícia de que ele poderia ir para o Torino ou tinha um interesse do Torino e que tinha proposta do Sport. Pelo que está apresentado na matéria do GE, nesse momento o jogador está mais próximo do Torino de aceitar a transferência para o futebol italiano do que para o Sport, tá? E Gabriel é um volante que era extremamente interessante até ter uma grave lesão no joelho. Depois dessa lesão no joelho, ele não reencontrou aquele nível que ele teve no Corinthians, né? Então, foi um nome que esquentou ao longo do dia, mas termina o dia já praticamente descartado, sendo encaminhado para o Torino, tá? Então, dos nomes que circulam com... A gente aqui traz especulações, mas a gente só traz especulações que são minimamente apuradas e que há um sentido nisso. A gente não vai ficar aqui repercutindo todo e qualquer jogador que qualquer perfil poste, tá? Então a gente poderia dizer que de forma concreta hoje, de especulação do Sport, só restou Gabriel, tá? E que já está basicamente descartado. Agora, sejamos justos, tá? Paciência herede de Antônio Carlos. Quando a notícia surgiu, já surgiu que eles estavam basicamente fechados, né? Paciência aqui no clube, né? Eu acho que é engraçado, tem um amigo nosso tá sempre dizendo, tá sempre com a gente no chat, fala, ele foi oferecido semana passada ao Ceará, foi oferecido, ele tá no Sport e vai fazer 2 semanas quase, tá? Ele já tá no clube há muito tempo. Tá falando de Gonçalo Paciência, Fred? Sim. Mas essa história do Ceará, eu acho que tem um fundo de verdade. Só não pode ter sido da semana passada, como falaram, né? Teria que ter sido antes. Não. Eu tinha. Deixa eu ver se eu consigo achar quando é que eu vi essa história, justamente de que começou. Enfim, esses jogadores ficam orbitando Vitória, Sport e Ceará, sabe? Um patamar econômico semelhante, Fred. Sim, não que total. Ele fosse para o Ceará, mas assim, se o Sport não quiser, o Ceará talvez tenha o Ceará, talvez tenha o Vitória. Então, teria chegado lá, sim. Deixa eu ver se eu acho aqui. Realmente ventilou. Me chamou até a atenção quando o nome disse, bem, aquele, não tinha dito tu, que aquele não tinha falado. Justamente, a conversa foi exatamente assim que eu recebi. E aí a gente passa aqui. então, para dar uma geral de como está
o mercado do esporte nesse momento. Vou fazer aqui uma pequena atualização, o mercado e as permanências, né? E a pequena atualização é para tirar essa ampulheta aí de espera de Lucas Lima, porque não foi ainda anunciado oficialmente, mas já está treinando, já está mais do que confirmado que ele segue, Fred, né, no clube. Fala, Cássio. só para ver aqui, 30 de dezembro já era algo, já era algo aqui muito público aqui. Já estava, não estava público, mas já estava no Recife, né? Já estava no CT. Mas, sim, hoje, veja, já eram que se fala na imprensa. A notícia tava... não tinha estourado, não. Pronto. Porque, veja, quando eu recebi em 30 de dezembro, já era que o Sport estava perto de fechar em 30 de dezembro, certo? Exato, ele já estava no CT. Não, mas veja, mas eu recebi a informação do Ceará, é isso que eu estou dizendo. Sim, não foi do Sport. Eu recebi a informação do Ceará que em 30 de dezembro já estava perto de fechar no Sport. Aí depois que ele ficou perto de fechar, o cara, tu achou que era piada? Aí, ó, tá vendo que era verdade e tal? E esse é o desenho que o Sport tem até aqui, tá? 3 reforços confirmados, Antônio Carlos para ser confirmado nos próximos dias, tá? E um enorme buraco nesse meio de campo, né? O Sport não tem volante para jogar, né? Simplesmente não tem volante para estrear na Copa do Nordeste. E dificilmente terá, né? Porque mesmo que chegue, não vai estar em condições, não vai estar a tempo. E a linha de emprestar Fábio Matheus, os outros todos já têm o destino. Essa linha já foi anunciada também pelo clube. Elivelton lembra bem aqui. Gustavo Maia foi apresentado com a 11, então eu vou tirar aqui a 11 de Romarinho e entregar a Gustavo Maia, que chegou com moral para pegar a 11, viu? Eu vi um torcedor hoje no Clube 45 dizendo o seguinte: não gostei nada de terem dado a 11 a Gustavo Maia. É sinal de que não vem mais nenhum jogador interessante. Vai ser de Gustavo Maia para baixo. Se ele ficou com a 11, a partir de agora só vem jogador que vai vir para compor elenco, né? Mas eu acho que é os caras não é absurdo a linha de raciocínio, não, mas eu não apostaria muito nisso, tá? Seguindo em frente com o mercado, a gente chega, Minhoca, no Fortaleza, né, que não tivemos novas confirmações, mas a gente tem 2 nomes que estão ganhando força, né, de forma bem contundente. Gaston Ávila, zagueiro argentino, né, que está no futebol holandês, mas que vem também com problemas de lesão, de sequência de jogos, né, tem jogado muito pouco, mas já vi grandes elogios ao jogador, porém sempre com esse asterisco das lesões. E Davi Luiz, que também começa a ficar de nome especulado, de talvez, já começa a se desenhar como algo mais próximo. É isso, Minhoca? Hoje o Fortaleza fez a apresentação do Paulo Fernandes e foi a representação também, né, do elenco, e o Fortaleza já vai viajar na sexta-feira para os Estados Unidos. E aí, eu tinha até comentado, né, quando o Fortaleza, a gente estava falando de contratações, quando o Cauê trouxe a lista dele, que para mim o Fortaleza tinha que priorizar zagueiro, até porque o Fortaleza, na prática, está com 3 nomes, né, mas tem um 4º nome já encaminhado, o Kusevich, que foi um problema, agora já começa a ser uma realidade. Muito embora ninguém viu imagens do Kusevich hoje nessa reapresentação. Não sei se também só vai, de fato, se apresentar quando tiver tudo fechado, mas pode ser que até a sexta-feira, né, a viagem para os Estados Unidos ele seja confirmado. Mas vai precisar de mais zagueiros, não tenho dúvida. E aí são esses 2 nomes aí que estão para, assim, pelo menos especulados de maneira mais forte no momento.
o Gaston Ávila, que quem trouxe foi até o Saulo lá do Glória e Tradição, ele trouxe essa informação, o GE até confirmou. Um zagueiro jovem, né, surgiu muito bem no Boca Juniors e tudo mais, é argentino. Curiosamente, né, a gente tinha comentado, Fred, sobre essa questão da quantidade de estrangeiros no Fortaleza. E isso foi perguntado hoje ao Marcelo Paes na apresentação do Paul Fernandes. E ele falou, não tem problema, se for o caso, quando tiver Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, a gente vai rodar o elenco e tal, alguns jogadores nesse rodízio acabam ficando de fora. Mas ele disse que nada impede de você colocar no Campeonato Estadual, nada impede de você colocar na Libertadores. Você pode fazer um time inteiro, né? Botar os 23 jogadores, se quiser, todos estrangeiros. Então, isso não é um empecilho para o Fortaleza, muito embora ele sabe que... E se pode botar 9 em campo, Mioca, você ter 11 e 12 no elenco, tá absolutamente tranquilo. Exato. Que ele até menciona isso, né? Tem jogador que é convocado e tal. Por exemplo, Fortaleza não vai poder contar nessa pré-temporada e nos primeiros jogos com o Cauã, que é o volante, que está com a seleção brasileira, e o Kevin, que foi chamado aí para defender também a Venezuela nesse Sul-Americano Sub-20. E o nome do Gaston, eu confesso que eu não vi nada ainda muito contundente, né? Assim, eu vi que teve a matéria do GE daqui, mencionando dessa possibilidade. É um nome que até, e aí trazendo informação lá do jornal O Povo, né, que o Afonso Ribeiro geralmente cobre muito bem sobre o Fortaleza, ele tem alguns detalhes sobre isso, e já é um nome que o Fortaleza já monitorava antes mesmo até dessa lesão grave que ele teve. E eu considero uma boa contratação, um jogador mais jovem e tudo mais. Porque eu já expliquei em vários locais, na rádio e tudo mais, eu não gosto muito do nome do Davi Luiz. O Davi Luiz, ele tá tendo uma... Ele próprio tá criando a própria novela para ele, assim, né? Porque o Vasco já teve interessado, o Corinthians, o Cruzeiro já teve interessado, o Olympiacos da Grécia teve interessado, incluindo o Fortaleza também. E ele, até aquelas coisas de jogos festivos de final de ano ali, foi até do Maracanã, aquele jogo do Zico, ele falou que só ia decidir isso em 2025. Eu acho que tudo está indicando para o Fortaleza, porque o Corinthians parece que já cansou dessa situação, o Cruzeiro também já cansou de esperar, e o Fortaleza, pelo que se consta, assim, parece, eu só vi o rumor contar isso, são 2 anos de contrato que estão tentando oferecer para o Davi Luiz, só que não no patamar salarial que ele ganhava. Quais são esses valores? Não tenho a menor ideia. Mas a ideia não é pagar o que, obviamente, o Davi Luiz recebia no Flamengo, até porque o Fortaleza colocou um limite, podemos pagar até aqui. Aceita, 2 anos. Se não for assim, então pode aceitar qualquer outro tipo de proposta. E aí, segundo consta, o Davi Luiz quer ficar no Brasil, não quer sair do país. Por isso que essa oferta do Olympiacos aí pode ser não tão vantajosa para ele. E aí, vamos esperar para ver. E talvez esses 2 jogadores não vão estar na pré-temporada dos Estados Unidos. Eu acho muito difícil que tenha confirmação até a sexta-feira e que até essa confirmação já viajar para lá, acho meio difícil. Então, se for chegar realmente, eu já acho que quando voltando realmente dessa viagem dos Estados Unidos. Agora, é um zagueiro de idade avançada para uma defesa que já sofre com esse problema de idade avançada, né, Minhoca? Por isso que você ressaltou, quando elogia o perfil de Gaston Ávila, o fato de ser novo, né? Sim. E aí, obviamente, nada contra zagueiro mais experiente, né? Desde que consiga desempenhar um bom papel. E o Davi Luiz, na minha avaliação, não é um zagueiro muito confiável, assim. O Fortaleza tem no seu elenco atualmente o Tite, que, tecnicamente falando, é um jogador que tem mais dificuldade hoje, não consegue mais acompanhar jogadas, às vezes é muito estabanado, embora seja um líder, e aí por isso que eu até acho injustificável a escolha do Davi Luiz, a não ser que possa ter um indício de uma saída do Tite, por exemplo. Aí beleza, você tem ali uma troca, mas eu ainda acho que o Tite tem uma liderança bem importante no elenco do Fortaleza. Hoje se apresentou, deu para ver imagens dele se apresentando, então, assim, não sei... Assim, eu não iria por essa lógica, sabe? Se fosse um zagueiro de um refino técnico melhor como zagueiro, né? Eu apostaria, até mesmo se fosse um zagueiro mais experiente. No caso do Davi Luiz, eu acho que o Fortaleza já tem o Brits, que é experiente, já tem o Tite, que já é experiente, o Tinga também já tem mais de 30, o próprio João Ricardo, que é um goleiro muito experiente. Eu acho que esse perfil que o Fortaleza está
eu acho que já tem aos montes no elenco. O Paul Fernandes é a mesma coisa, assim. E era o capitão do Boca Juniors, entendeu? Assim, então, não sei se esse inchaço de lideranças, se isso acaba... Eu pensaria mais na questão técnica do jogador. Técnica. Não experiência, liderança. Eu acho que é trazer agora um bom zagueiro. Um bom zagueiro para brigar. Para brigar não, para ser titular, na minha avaliação. Então... E o Fortaleza também não precisa de afirmação de grandeza, né? Que às vezes você traz um Davi Luiz para afirmação de grandeza, né? Exato, para ter um, né, mencionado. Não é o perfil de Vojvoda, não é o perfil... O Paul Fernandes, por exemplo, apesar de não ser o nome, obviamente, comparado a Davi Luiz, né, mundialmente famoso, mas é já um nome, assim, bem emblemático. Talvez muita gente não conheça. Mas você até falou, né, no vídeo, não gerou, né? Até por estar especulado já há muito tempo, não gerou uma onda. Isso. E porque também eu acho que pouca gente conhecia, né, assim, do futebol dele e tal. Não é? Por exemplo, se fosse o Advíncula, por exemplo, é o caso contrário, que muita gente se empolga com o Advíncula, e é isso, olhando o cara que já foi da seleção peruana e tudo mais. E aí é muito mais porque o nome é conhecido. Então, eu acho que o Fortaleza tem que estar, nesse exato momento, olhando muito para a qualidade técnica dos jogadores. E nesse ponto, o Davi Luiz, para mim, não é bem um atleta ideal para o Fortaleza, mas vamos ver aí, né, se vai fechar ou não. O elenco a gente já vem mostrando, né? E não tem novidades. Kusevich, tendência de permanência, né, Minhoca? Isso. É aquilo que eu estava mencionando, né? É o contrato até 2028. Isso. Falta só confirmar, né? Segundo a matéria do Afonso. Eu já vou tirar, inclusive, a interrogaçãozinha dele aqui, né? Dando mais certeza. Aí a gente fica naquela expectativa ali, né, pelo destino de Santos, se realmente vai deixar o elenco, se Bruno Pacheco ou Felipe Jonathan, se um deles também vai deixar o elenco. Tá? Então, Fortaleza, muito bem montado, já partindo para a sua pré-temporada, e aí a gente deve ter aí mais reforços pontuais chegando, né, e ver se teremos saída, porque queira ou não, né, Kaiser está sempre sendo especulado em outras equipes, essa questão do excesso de laterais esquerdos, tá? Santos, um goleiro de peso para ser reserva, e com a chegada de Breno com risco de virar terceiro reserva. Então a gente vai acompanhar aí as cenas. Essa viagem da sexta-feira vai até ficar mais claro, assim, né? Por exemplo, o Santos viaja, o Kusevich viaja, e aí a gente começa a ter uma noção de fato, assim, dos jogadores que vão estar presentes. Perfeito. No Bahia, tivemos confirmações oficiais, a gente já tratou disso também, já tá, assim como a gente já tinha um programa sobre Paciência e Hereda, também temos um programa no ar, né? Com Ravel, Minhoca também está nesse programa, sobre Eric, volante, já apresentado, Eric Puga, né, destaque absoluto do Ceará também, os dois comprados pelo Bahia. A gente também já tem como certas as contratações e altíssimo investimento no empréstimo de Rodrigo Nestor e no nome de Michel Araújo. E nessa quarta-feira surge com relativa força o nome de William José, né? O Bahia buscando repatriar o jogador do futebol russo, né, para tentar solucionar essa lacuna da camisa 9, tá? A minha pergunta é que o William José seria um ótimo reforço no Vitória, no Sport e no Ceará, seria gigantesco. No Bahia, ele chega com peso. Sim, acho que também, pô. Resolveu a 9. Sim. Não é questão de resolver a 9, não, mas ele, independentemente assim disso, eu acho que ainda é um bom reforço no Bahia, sim, pô. Uhum. Sobretudo o Bahia de Everaldo, que a torcida que a gente aprendeu a entender que a torcida do Bahia aí, sofreu com o centroavante no ano passado. Então, assim, é um ótimo reforço. Eu acho. Na questão econômica, talvez o Bahia talvez tenha condições de conseguir mais até do que isso, mas dentro da lacuna que foi ano passado, pelo desempenho do ano passado. Não dá para
Essa pergunta fez. Tu leu algum torcedor do Bahia achando ruim? Assim, só para Não, foi um debate no clube, não. Foi um debate no Clube 45 hoje. Não achando ruim. Dizendo assim: é um super reforço. Mas precisa ser um super reforço. Não, assim, eu tô perguntando se é não, então assim, mas precisa ser super, irmão. Um super reforço é Haaland, pô. Assim, eu acho que é um. Eu acho que foi uma ótima investida do Bahia. É um atacante que hoje o Bahia não teria nunca se não, seria titular em toda a segunda página da Série A do futebol brasileiro, sem a menor dúvida. Sem a SAF, o Bahia não faria essa contratação nunca. Não, nunca, Cássio. Mas aí não existe Bahia sem a SAF, né? Eu acho mas algumas delas faria, pô. Mas enfim. Qual é que faria? Como é que faria? Pagaria 18 milhões em Pulga? Pagaria 25 milhões de Eric? 10 milhões no empréstimo de Nestor? Veja. O Fortaleza paga, certo? Você concorda que o Fortaleza paga? Primeiro, pô, você concorda que o Fortaleza paga? Não dessa forma. Não, mas se o Fortaleza sem SAF, eu sei que o Fortaleza sem SAF, mas sem um investidor, o Fortaleza paga, certo? Paga pontualmente. Não paga 13 milhões no jogador do sub-20. Mas poderia pagar. Não, mas veja, antes do Bahia virar SAF, o Bahia já gerava mais dinheiro que Fortaleza. Então, assim, talvez o Bahia não contrataria essa prateleira inteira, nem o William José. Mas, se o Sport comprou ano passado, Coutinho por 7 milhões, tu vai dizer que o Bahia não pagaria na primeira divisão por 18 milhões alguém? Claro, acho que compraria, pô. Não, Eric Pulga talvez. Então, é só isso. Não, mas o Sport da Série B comprou, o Bahia na primeira não vai comprar. Não nesse perfil, né, Cássio? Não nesse perfil. Mas se você quer dizer que compraria todos esses, eu não vou aqui não, também. Não, tô dizendo, presta atenção no que eu tô falando. Não é isso, não. É porque você falou. É porque você falou assim: o Bahia anterior. Eu fui dizer assim, não contraria ninguém. Depois eu falei, não, um sim, porque o Bahia estava comprando. É isso que eu quis dizer. Um concordo também, mas não foi isso que foi falado. Não era algo que, isso não pertence ao Bahia. Enfim. Não, o que eu ia mencionar, eu acho que o William José hoje, talvez assim, umas 14 equipes, 15 equipes da Série A teriam ele como talvez o centroavante titular, assim. Claro que alguns já tem o seu titular, certo? Só para deixar claro. Mas, por exemplo, Allan Kardec, que estava no Atlético Mineiro, o William José. Eu prefiro o William José. Ele sempre teve muita regularidade para gols. Claro que a idade agora já está chegando um pouco mais, mas é um jogador que é goleador mesmo, assim. É da característica dele, assim. Por onde passou, assim, talvez... Nunca... E aí que tá. Não é uma contratação como foi Everton Ribeiro, por exemplo, do ano passado, que aí sim é o nome, um cara estabelecido, muita técnica, mas é um jogador que eu diria que seria titular em vários times de Série A. E, dependendo do contexto, como tu tá dizendo, o Atlético Mineiro tinha o Allan Kardec ali, de opção no banco. E eu acho que o William José brigaria ali para ser um titular. Vocês concordam que a nossa análise sobre Everaldo nunca encaixou com a análise dos torcedores do Bahia, né? Nunca, até brinquei com isso agora. Mas dá para entender também, né? Dá para entender também, porque Everaldo também não tem, às vezes, uma regularidade. Sim. Né? E aí é por isso que eu pergunto, justamente pela forma, a gente vê Everaldo de uma forma diferente. A gente não vê Everaldo como um problema profundo no Bahia. E ele, pelos torcedores do Bahia, é visto como um problema profundo. É um cara que poderia deixar o clube. Tá? E Everaldo seria um grande reforço no Vitória, no Sport, no Ceará. Né? Que são os 3 times da Série A de menor poder de investimento. No Fortaleza não seria. Por isso que eu pergunto, com essa visão dos torcedores do Bahia sobre Everaldo, eu sempre fico achando que o torcedor do Bahia espera para 9 fora de série absoluta. Aí a minha pergunta é se o William José se encaixa nesse perfil de um fora de série absoluto. Eu não tenho essa percepção, tal qual a sua. Eu acho que, na verdade, o torcedor do Bahia... E aí eu vou pegar o último camisa 9 que a torcida do Bahia gostava e também tinha momentos de ódio, que era Gilberto. Gilberto Sim. Foi um jogador que conseguiu ter uma ótima regularidade. Em alguns momentos ali no Bahia, teve ali uns certos jejuns, mas assim, não passava tanto tempo para depois voltar a retomar a fase artilheira. E eu acho que é isso que o torcedor do Bahia espera. De novo, ter um homem confiança.
Everaldo é um jogador que é taticamente muito importante, se entrega bastante e tudo mais, mas você não consegue ver Everaldo tendo uma sequência positiva por muito tempo, entendeu? Assim, às vezes é jejuns longos demais. Então, eu acho que o que a necessidade hoje do torcedor do Bahia, e era até depositada isso em Lúcio, né? E deu para ver isso na reta final, quando ele começou a ajudar mais o Bahia, é ter um jogador com mais confiança, uma bola... por exemplo, o que o Vasco tem em Verratti, é o que o Fortaleza tem no Lucero. Não estou nem pegando as equipes ali, né? Um Pedro no Flamengo, né? Assim, um Flaco Lopes no Palmeiras. Estou dizendo assim, pô, o Bahia tem condições de trazer um jogador com uma boa sequência de jogos, entregando ali na casa de 20 gols por temporada. E isso é uma dificuldade hoje para o Bahia, a gente enxergar no Everaldo sendo essa peça. O William José, ele teve desempenho muito bom, né, quando atuou no futebol espanhol. Os números no Bet são bons, né, com exceção ali da temporada 22-23, né, que ele deixou 6 gols. Na primeira temporada dele no Bet, 21-22, foram 44 jogos e 10 gols. Né? Na segunda, como eu falei, 39 jogos e 6 gols. E na temporada 23-24, 43 jogos e 14 gols, tá? Pelo Bet. Anteriormente, no Real Sociedade, também tinha tido um desempenho bom, até muito bom. Foi mal na tentativa de jogar a Premier League no Wolverhampton. E agora estava no Spartak Moscou, tá? Foram 13 jogos e apenas 1 gol, o que justamente abre a porta para repatriação, né? Então, Ô, Fred, falados. que se é o ideal, o que a torcida sonha, de um nome fora de série, não é. Mas que existe uma diferença grande de Everaldo para o William José, existe. Existe. Aí existe. Sem dúvida existe. Até porque, repito, jogador do padrão europeu aí. Everaldo já estava no Japão, né? Já é outra linha de frente. O Bahia está repatriando um jogador de alto nível europeu, porque mesmo o Spartak é alto nível europeu. Mesmo sendo futebol russo mais distante, né? Todo mundo sabe aí as questões, mas na temporada retrasada estava jogando no Betis e fazendo 14 gols numa temporada. É absolutamente relevante um número como esse, tá? Então, o Bahia dá um passo em relação a fechar suas lacunas, tá? Existiam lacunas muito claras no elenco, e a gente pode passar aqui para ver esse elenco. Existiam lacunas muito claras no gol e na condição de centroavante. Talvez ali de primeiro volante também. A chegada de Eric, do Atlético Paranaense, resolve, pelo menos preenche, essa função de primeiro volante, que o Bahia precisava de um jogador mais duro, mais marcador, tá? Para um nível acima do que Rezende pode entregar. E a chegada de William José já dá uma outra cara ao ataque, né? Se Everaldo virando... Eu não vou nem chamar de segunda opção, porque ele nunca foi nem primeira opção, sendo o único centroavante, né? Rogério Ceni sempre fez ajustes ali e testou vários outros jogadores, outras formas de jogar, sem ter ali o centroavante. Mas já resolve ali a lacuna do centroavante, fica precisando de um goleiro. Lembrando, Minhoca, você posicionou muito bem, tá? Que o Bahia tem um compromisso diferente de todo mundo. O Bahia joga talvez a partida mais importante do ano, logo no começo da sua temporada, tá? E eu já vou também tirar Tassiano, que já está na Vila Belmiro. Tá? O Santos não recuou e levou Tassiano pro Bahia. Na primeira coletiva dele já foi dizendo, né, que elogiando Tassiano. Isso. E eu tinha deixado a pergunta, Minhoca, né, sobre goleiro, imagino, né? Fui me distrair aqui para. Eu acho que o Bahia. Não. A pergunta é, Minhoca, sobre a importância do primeiro jogo do ano do Bahia, né? Ah, sim. Já exato. Quando encaixa no calendário. Exato. Assim, e até lá acredito que, pelo menos aí dos jogadores que chegam, né? Talvez Nestor já possa brigar por essa titularidade ali.
Eu acho que vai depender muito da preparação, de como cada atleta... Rogério Ceni, geralmente, nos inícios de temporada, ele olha fisicamente quem já tá bem, assim. Então, às vezes, ele nem olha muito. Eu não sei se isso aconteceu nesse último ano, até porque a pré-temporada do ano passado foi toda lá na Inglaterra, né? Mas agora lá em Girona, eu acho que vai depender muito de como os atletas vão começar essa preparação para assim, você já precisa ter um time, né? Acho que foi 2020, né? 2020, quando ele estava no Fortaleza. O Fortaleza também teve um jogo logo no começo da temporada, que foi contra o Independente da Argentina, naquela Sul-Americana, primeira fase. E foi isso. Ele usou os primeiros jogos ali para, tipo, precisamos encontrar logo um time ideal. E já era um time muito próximo da base formada do ano anterior. Mas com essas adesões, eu acho que o Nestor tem uma cara e o Eric já uma carinha de titular. Assim, claro, brigando pela titularidade, garantindo, mas não vou achar estranho Nestor e Eric serem possíveis titulares nesses duelos aí da Libertadores. Até lá, né, no caso. É isso, tá? Esse é o elenco do Bahia, né, posicionado aí por peças, e depois a gente vai tentar entender de que forma Rogério começa a montar esse elenco, qual é a hierarquia na cabeça de Rogério, né, ali com Pulga, com Biel. Mas tá começando a ficar com 2 peças boas por posição, viu? Que foi até o que foi dito na coletiva de Santoro, assim. Tá começando ali a lateral direita já tinha, na verdade. Falta Lúcio, não sei se... Lúcio é o cara que cai um pouquinho mais ali. A gente tá com o Everaldo lá em cima, se for trocar Everaldo por William José, mas acho que talvez falte um centroavante para ficar o que o Bahia quer para essa temporada, Fred, que seria 2 bons jogadores por posição. Trazer Everton Ribeiro aqui para o meio, né? Que Everton Ribeiro tá meio deslocado aqui. Ele não é bem um ponta, mas é um meia que cai pela direita, né? Exatamente. Porque na prática, no time mais usual do ano, né? Era Everton Ribeiro mais à direita, Carlos centralizado, tendo ali... E foi por isso que Ravel montou dessa forma, até. Isso. Mas tá muito de ponta ali, a gente posiciona ele dessa forma aqui. Não duvido nada, ele continuar jogando ali mais como meia direita. Tá. E aí, esse é o desenho, né, que foi composto aí por Ravel, né, torcedor e nosso setorista do Bahia, das opções que Ceni tem, tá? Muita gente perguntando que esquema é esse? Não, isso não é um esquema, pô. Isso aí são jogadores inteiros do elenco, né, e mais ou menos posicionados aí, né, para que se arrume. E aí não tem ordem não, tá? Apenas os amarelinhos são os reforços confirmados e os verdes são os reforços que a gente já considera, né, fechados com o Bahia, tá? Nestor, por exemplo, publicou, né? Nas redes aí, está se despedindo já. Isso. Tudo mais. Seguindo agora para o Vitória, tá? Que segue confirmando os nomes que a gente já vinha trazendo aqui, né? Confirmou o Hugo, confirmou o Val. E tá muito forte na disputa para ter Mastriani. A gente já falou aqui uma ótima ação do Vitória, né? Que já tem uma grande ação de mercado, né? Que foi trazer o Ayrton Rato. E também demonstra interesse em Rômulo do Palmeiras, né? Jogador que foi muito bem no Novo Horizontino, né? E eu acho que é tá me faltando a palavra, mas o Vitória encontra um alvo interessante também em Rômulo, né? Então, Atos, você tinha citado Mastriani, né, na hora que a gente está falando de paciência do esporte, o Vitória está muito mais avançado na busca para trazer Mastriani, né? Num comparativo com o esporte, vocês estão colocando eles ali no bloco, questão econômica, do que está disputando no campeonato, quando estiver na Série A. Nesse comparativo, eu acho o Mastriani uma contratação melhor do que todo o risco envolvido. Eu também acho. O Mastriani já está adaptado, a gente está vendo ele jogar, sabe que é um jogador interessante. Confuso aí essa passagem no Atlético Paranaense, está precisando se aquietar um pouco, voltar para começar de novo aí no clube aí, no caso, se for o Vitória. Acho que ele tem potencial. Contratação interessante. Eu acho também, tá? E
Para mim, o Vitória tem uma das melhores contratações. Tá? Proporcionalmente, talvez a mais surpreendente das contratações foi a de Wellington Rato, né? De Rato e essa de Mastriani, acho que está se formando um ataque muito bom. E essa de Mastriani eu concordo até com a lei que Atos trouxe. É justamente o que eu tinha falado lá quando estava no bloco do esporte sobre a questão da adaptação, os níveis de adaptação que o cara pode ter no futebol brasileiro. Não é se tecnicamente Gonçalo Paciência é um jogador melhor do que Mastriani. Para esta temporada de 2025, quem está mais preparado em 2025 dentro do futebol brasileiro por exemplo, Mastriani, o Vitória está contratando um jogador que, não tendo a lesão, o Vitória sabe o que espera dali. O Sport está trazendo um jogador do Sport, espera que esse jogador se adapte o mais rápido possível para que ele possa exercer o potencial que ele tem. E isso faz muita diferença. Então, o Sport tem ali uma previsão de reforço que pode existir, e o Vitória tem um jogador que, mesmo apesar do desempenho não ter sido dos melhores no Atlético Paranaense, mas eu gosto desse jogador, tá? Assim, o Vitória está fazendo um ataque dentro do orçamento do Vitória bem interessante. E o orçamento do Vitória, que seria o que a gente chama de A-, né? Que é a segunda tabela da... Do rebaixamento nas costas, a gente só considera contar que a partir do terceiro, né? Para vetar o jogador. Velho, mas eu acho diferente. Eu acho diferente. Ele brincava com o Henrique. Eu acho bem diferente. Eu sei, acho bem diferente. Porque a gente, até a audiência foi tá tão boa hoje, então, de repente, muita gente que nunca viu o programa da gente pode não entender as brincadeiras, porque a gente sempre tirava essa onda com o Henrique Almeida, né? Assim, porque tinha... Mas Henrique Almeida, que era uma grande promessa, foi bola de ouro, artilheiro e campeão mundial pela Seleção Brasileira de Juniores em 2011. Mas em 2012, porque o primeiro rebaixamento dele já foi no Sport, já caiu outras vezes, de Mastriani, ele entrega mais do que Henrique entregava nos rebaixamentos. Sem a menor dúvida, muito mais. Então, por isso que eu estou falando, assim, só para de repente, é porque para quem está caindo aqui de paraquedas, acho que para a galera que está aqui mais acompanha a gente entendeu, mas para quem está caindo, muita gente está entrando aqui pela primeira vez na live, de repente não entender a brincadeira e ver por outro lado, achar um absurdo. É só realmente uma brincadeira interna, mas dentro dessa lógica, independente... Incomoda, veja só, ter 2 rebaixamentos incomoda. Para mim, não é sobretudo o jogador, sobretudo o próprio. Sobretudo o próprio, mas ele... Tipo, a impressão é essa. O time cai apesar dele, não cai por causa dele. Só para explicar, e para explicar um contexto, é Henrique Almeida e Mastriani, né? Henrique Almeida foi bem numa competição que acho que levou o quê? Um mês, né? Assim, o Mastriani, ele conseguiu ter uma regularidade ao longo de uma temporada e tudo mais. Então, na época, eu até cheguei a falar, né? Assim, que eu acho que São Paulo perdeu uma grande oportunidade de ganhar um ótimo dinheiro quando ele saiu muito valorizado daquele Mundial. Agora, um contexto que eu também coloco aí pro Mastriani, né? Que o pessoal estava citando essa questão, que ele era reserva lá. E aí eu acho que isso envolve até nisso que o Fred mencionou, né? Quando você tem um jogador que vai para um clube rebaixado, por exemplo, né? O Pita foi para o Bragantino. Aí o Bragantino se é rebaixado esse ano, aí o Pita agora se torna um jogador, se ele for bem, e mesmo assim o time foi rebaixado. Como o Cássio menciona. Às vezes depende de como o treinador consegue tirar o melhor proveito. Eu não tenho dúvida que Carpini conseguiu fazer com o elenco do Vitória que ele tinha nas mãos o máximo possível, e eu acho que até além daquilo que se imaginava que o Vitória pudesse entregar. Agora, você tendo um jogador com uma qualidade para fazer gol, como é o caso de Mastriani, isso aumenta a sua possibilidade, sabe? Assim, então, eu acho que ele está indo, talvez, para o treinador correto, o treinador correto, para talvez ele conseguir ter uma melhor possibilidade de não ser rebaixado no ano. Então, eu acho que vai muito também de como o clube, o que foi o Atlético Paranaense em 2024, né? Fazendo essas loucuras de troca de comando, terminando com o Lúcio Gonzalez, assim, sabe? Então... Essa provocação de Fred sobre rebaixamento, eu acho que tem alguns casos que é bom você dar uma analisada. Não é o caso de Mastriani para mim. É que tem alguns casos de alguns jogadores que orbita ali, rebaixamento, sempre disputando as posições mais abaixo, que eu costumo dizer que é o gramado do vizinho que sempre é mais verde. Porque nesse caso desses jogadores, os adversários
costumam elogiar o jogador, mas o torcedor do time tem um bodezinho com esse jogador. Tipo Patrick, lateral direito, Apodi também, que é da mesma posição. São Nino jogadores Paraíba. que inflam. Nino Márcio Paraíba. Araújo. São jogadores que inflam seus números por vezes. Às vezes, um lateral que faz muito gol. E isso tem e eles prejudicam o time de uma forma indireta que quem não acompanha, quem gosta de abrir o gol, quem fica só vendo os melhores momentos, os gols do Fantástico, só vê falando ali, pô, o cara acabou de fazer um gol, então um jogador interessante, querendo no meu time. Mas o cara que acompanha, ele vê o quanto ali, de forma indireta, ele acaba prejudicando o time. Agora, isso não se aplica a Mastriani. Isso. Tá. A gente passa pelo elenco do Vitória, tá? Que precisa de um centroavante. Salta logo aos olhos, né? Perdeu seu principal jogador, né? Perdeu o Alejandro, e precisa de um centroavante para deixar o time mais encorpado. Agora, o Vitória vai fazendo um elenco sendo qualificado. Isso eu acho que é importante dizer, tá? A gente, no programa passado, eu acho, retrasado, Cauê fez críticas, eu concordo, a algum perfil de jogadores que o Vitória... Vou até voltar para a tela anterior, né, que é um pouco desnecessário, como Val, né, que é o volante. Né? Exatamente, Thiaguinho, né, o centroavante, o outro atacante, que acho que é Fabrício Santos, né? Que não está confirmado. Mas esses jogadores, Bruno Xavier, esses jogadores, eles parecem desconectar um pouco da qualificação do Vitória. Porque se você pegar ali alguns que foram chegando durante a temporada, como Cáceres, como Mosquito, tá? Com reforços bem mais interessantes, como o Elton Rato, você já começa, como o Claudinho, que é um bom reforço, tá? E o Vitória pagou caro para isso. Você começa a ver qualificação. Tá? Você colocar o Mastriani nesse time, já é uma outra cara. E se você pegar esse elenco e comparar com o elenco de janeiro de 24, a diferença é absolutamente gigantesca. Né? O ponto de partida do Vitória de 2024 para o ponto de partida do Vitória de 2025, ele é completamente diferente. Tá? Com o Elton Rato, né, se Mastriani confirmar, com jogadores que foram se firmando, né, duas opções interessantes na lateral direita. Tem um time aí que se a gente julgava que o Vitória de 2024 não era competitivo e que era um forte candidato ao rebaixamento, esse Vitória de 2025 ele é competitivo. Se mantém como um dos times com potencial de ter que lutar pela permanência. Isso é inerente à condição do Vitória e das equipes que são a menos, tá? Mas o Vitória vai ganhando corpo, inclusive para a Sul-Americana, né? Para tentar voltar a ter uma decisão, a avançar em fase mais aguda da Copa do Nordeste, né? Eu não tenho aqui há quantos anos o Vitória não tem uma classificação para uma semifinal de Copa do Nordeste? Eu não consigo aqui puxar. Meu irmão, o Vitória, ele... O último título foi em 2010 e não tem nenhuma final depois. Tem aquela semifinal que foi Bahia e Vitória, né, 2017, mas não puxo aí outra grande campanha. Acho que teve com Fortaleza também. Não, ali foi semifinal. Não, ali foi quartas de final. Foi quartas. Isso. Então, talvez tenha sido aquela... Deve ter tido alguma contra o Ceará ali naqueles confrontos. A gente vai fazer na próxima semana vídeo. Mas enfim, mas tudo isso. Final é 2000, são 14 anos. Não, 15 anos. Já não tem o protagonismo da Copa do Nordeste, precisa voltar a ter, né? 2021 teve. Final? Semifinal. Ah, sim, final. E perdeu para o Ceará, no caso. Já que tu citasse, Fred, o mercado, né, tá fazendo uma comparação, né, do ano passado, de 24 para esse ano, no Vitória, independente de uma capacidade de investimento, de um querer investir, você tem que observar
o seu staff também, os seus profissionais, porque, para mim, essa mudança, assim, com todo respeito a Ítalo Rodrigues, até porque eu gosto dele como executivo de futebol, mas começou a mudar com a saída dele. Ele que foi muito responsável pelo acesso da Série B para a Série A, mas o mercado que ele fez para o Vitória para 2024 foi muito fraco, muito ruim. E horrível, horroroso, cheio de bonde. Exato. Quando tem a mudança, você tem que trazer um profissional adequado àquilo que você vai disputar. Eu acho que o Vitória não pesou isso, deixando a responsabilidade de uma Série A em 2024 na conta de Ítalo. E acabou que a mudança dele, a gente já viu uma diferença no mesmo 2024, né, ali na tentativa de corrigir, e a gente está notando muito claramente agora. Olha o que o Vitória está trazendo, vai ter apostas, vai ter erros, vai ter acertos, mas não tem como comparar o que foi feito ano passado. Isso, tá? Mas eu não acho que o mercado Vitória ele é um mercado que você olha e diz tá muito bem. Eu acho que tem boas escolhas dentro de uma quantidade que para mim desbalanceia um pouco ali. Eu acho que está no contexto do Vitória nesse momento. A permanência, ela te dá um pouco mais de garantia para você ter sim. jogadores que possam ser diferencial, como é o caso do Rato, Ronald, que é um jogador bastante útil, Claudinho e tal. Mas é isso, você vai ficando na Série A mais tempo, a possibilidade maior de melhores aquisições. Né? E tem camisa, né? Tem peso, tem... Não é o Juventude ficando na Série A, né? Tem sócio, tem história, tem camisa, tem mercado, é de um centro muito forte. Tá? Então, dessa forma, o Vitória vai mudando de cara. Tá? Com muito menos cara de um time de Série B, que atravessou 2024 e agora ganhando corpo e ganhando cara de um time de Série A. Tá? Como que essa situação do Mateuzinho, a contusão dele é grave? Não é nada de longo prazo, não. Tá? Vamos para mais um. Para fechar aqui o programa. Thiago Minhoca, o Ceará vem confirmando, né? Todos aqueles jogadores que a gente sempre deu como certo. Falta Éder e Pedro Henrique, ou algum deles chegou a ser confirmado? E eu perdi a. Acho que Éder foi confirmado. Eu também acho que Éder foi confirmado. Depois que eu vi isso aí, eu tô achando que Éder foi confirmado. Acho que só tá faltando o Pedro Henrique. Isso. Que ele foi confirmado, sim. Eu vi o vídeo da apresentação. Isso. Eu também. Quando eu vi aqui na tela sem ele aqui agora, eu me lembrei que eu já tinha visto a imagem. Que ele foi o último. Isso. Hoje foi o Galeano, né? Isso. Pedro Henrique é o único que está ainda pendente aí de anúncio. Ceará, né, com muitas aquisições, né? Ele já vai para 12 aquisições com a confirmação do Pedro Henrique. E é bom lembrar que Rafael Ramos, né, apesar de não ser jogador do Ceará, era emprestado, mas é uma continuidade. Mas, queira ou não, o Ceará também tendo essa confirmação. E ainda falta essa pendência, né, da lateral esquerda, ainda tem essa questão do Matheus Bahia, que ainda não está resolvida. E tem principalmente a questão do centroavante. Foi aonde mais o Ceará perdeu jogadores, foi o seu setor ofensivo. Assim, só sobrou o Ailon, resumindo, só sobrou o Ailon. Então, os reservas, Lucas Rian, Thales, todos esses já foram embora, e incluindo os titulares, Puga e o Saulo Mineiro, que já praticamente aí já deu uma boa quantia para o Ceará, já quase batendo a meta de vendas, aliás, de 2025, logo nos primeiros dias do ano, né? Então, já é o Ceará muito próximo aí do considerado, digamos, o começo da temporada que o Ceará necessita. E aí vamos ver o que é que ainda vai vir, né? Eu acho que a grande expectativa... Não tá faltando qualidade não, Minhoca. Contratou a base, aquele elogio que o Cauê fez, mas parou. Hoje eu fui no meu nutricionista e ele é torcedor do Ceará. E ele falou assim, ele me perguntou isso, né? O que tá achando do elenco do Ceará nesse momento? Eu falei, eu acho que o Ceará não vai fazer nenhum tipo de aquisição. E aí eu vou pegar um nome aqui, que é um nome que certamente apareceria para essa temporada. O Vina, por exemplo, né? Vamos repatriar o Vina, por exemplo. Eu acho que tratar Mastriani, por exemplo, que chegou a ser.
Eu acho que o Ceará não vai dar, assim, se ele for para tentar uma aposta mais pesada, poderia ser o Mastriani, mas até agora não tem dado indícios de que vai ser algo desse tipo. Então, pelo menos se fala muito, né? Os diretores do Ceará querem jogadores comprometidos. Jogadores, claro, vai esbarrar ali na qualidade técnica. Acho que vai ser um ano bem difícil você ter um elenco mais operário, porque muitas vezes numa Série A a técnica vai ter que prevalecer, um jogador determinado. Definiu uma estratégia, né, Minhoca? Definiu uma estratégia. Está muito bem definida para mim o que o Ceará pretende. Eu acho que o Ceará está muito próximo do que foi o Juventude para a temporada do ano passado, que era um elenco assim que você não via uma grande peça, você via ali jogadores, por exemplo, o Kehler, o goleiro, eu acho que não chega para ser titular. A impressão que eu tenho é que não chega para ser titular. Eu acho que ele chega, por exemplo, nesse início, Bruno Ferreira segue como titular do Ceará. Eu não acho que aí é um absurdo. Aí é um absurdo. Pois é, eu não gostei desse movimento de mercado do Ceará. Tudo bem que o Ceará já tem um Fernando Miguel com idade avançada, um Richard também, que tem uma idade mais avançada e várias lesões, mas eu teria apostado num goleiro mais... eu teria até apostado num goleiro mais experiente, sabe? Um Walter, sabe? Enfim, um Tadeu e tal, para ter um peso, assim, na minha avaliação. O Kehler é um goleiro que não teve, assim, grandes temporadas, assim, então eu não acho que eu não teria feito esse movimento de mercado, não. Porque eu acho que, principalmente, né, um bom goleiro e um bom centroavante, muitas vezes, ajudam bastante. Mas, no geral, assim, eu olho realmente um elenco equilibrado. Algumas apostas eu acho bem equivocadas. Essa do Tubarão, por exemplo, enfim, vai queimar a língua de todo mundo. Tubarão, Éder, são os principais problemas aí. São jogadores, assim, que realmente não enchem os olhos, né? Aí, no caso ali, Sobral, eu acho uma boa aquisição, um jogador que faz várias... William Machado, ótima aquisição. William Machado, um jogador... Pedro Henrique, eu gosto muito. É um jogador muito desvalorizado, subvalorizado, e é um valorizado, concordo. Quem? Concordo. O Dieguinho, acho que o Dieguinho é muito bom, pô, eu gosto. Eu queria muito, olha só. Dessa lista aí, o primeiro que eu disse assim, eu queria era Dieguinho. Não, quer dizer, eu gosto muito de Pedro Henrique também. Mas o primeiro, não vendo a lista agora, voltando do tempo, quando o Ceará anunciou Dieguinho, que foi um dos primeiros a ser... Né, anunciou não, desculpa. Quando o nome de Dieguinho passou a ser diretamente vinculado ao Ceará, eu disse, perdeu uma boa oportunidade, por exemplo, o Sport aí, porque esse lateral eu traria. Eu cheguei a debater aqui com o Cauê, com o Minhoca. Foi. A demora os 5 milhões do Vitória em Claudinho, para mim, não são uma saída melhor do que trazer Dieguinho. Por exemplo. No meio campo também, viu, Fred? Não só na lateral. Eu preferia trazer Dieguinho de graça também, né? do que... Eu sei que os 5 milhões do Vitória e Claudinho podem se transformar em 25. Até porque o Vitória tem esse perfil de conseguir fazer boas vendas diretas para o exterior, algo que o Ceará não tem, por exemplo. Agora, Dieguinho, eu acho um cara que a gente já sabe o que vai entregar. Né? É um jogador ali. Claro que precisa... Uma coisa é o nível de Série B, agora vai precisar do nível de Série A, mas... pode jogar de volante. Esse eu acho bem útil. Tá? Você ia falar do meio de campo, Atos? Não, era mais da função dele. Eu ia dizer que Dieguinho também joga na posição do meio campo. Volante, no caso. Isso. É bem interessante. Mas só aproveitando, só para poder reforçar que o Ceará ele está muito determinado nessa estratégia. Fez um belo de um catadão aí, muito da Série B também. Inclusive tirou muitas opções. Então, quem tiver dificuldade ali no seu mercado e disser assim, meu irmão, achamos ninguém, vamos ver na Série B aqui as melhores opções. Talvez não vai encontrar tanta gente, porque o Ceará levou a maioria. E é muito o que o Minhoca falou, indo na linha do Juventude. Porque, na verdade, existem várias estratégias. Para o que o Ceará disputa, você pode fazer o caminho do Juventude, o Sport já tem outra intenção, o Vitória também é outra estratégia, mas eu acho que esse posicionamento do Ceará aí pode dar certo e é uma coisa um pouco mais conservadora. Não é aquele all-in que vai colocar em risco as finanças do clube. Pelo menos não exemplo, dessa temporada, Ceará, primeiro... né? Se tá vindo com um histórico pesado antes, aí é outra coisa. Só falar rapidamente aqui, no caso do Ceará, o primeiro passo foi entender a reformulação que precisava fazer. Assim, não cometeu um erro que
o Vitória campeão cometeu, assim. Quanto mais o Ceará subindo, assim, ainda dependendo do tropeço, tinha tudo para ganhar e se classificar, mas acabou dependendo do tropeço do Novo Horizontino. E a situação econômica do Ceará pesa nessa montagem. Nas críticas que a gente, positivas ou negativas que a gente faz sobre o elenco, acho que a questão econômica do Ceará pesa. Eu não sei se a gente estava falando, antes de começar a live, eu já estava na live, a gente está 3 horas que eu confesso que eu não me lembro, que era sobre o estágio econômico do Ceará dentro dessa primeira divisão. Que a gente estava dizendo, não, era o pior, aí a gente esqueceu até do Mirassol. Não, pô, tem o Mirassol. O Mirassol seria... Foi na live não, cara. Foi antes da live. Então, foi antes da live. Então aquilo vale, Fred. Aquilo continua valendo. Se a gente estava comparando a situação do Ceará dentro da primeira divisão, se era o pior, segundo pior, ou com muito boa vontade do terceiro pior, porque estava ali, a gente tava, será que está pior do que o Juventude? A gente não, pô, aí a gente se deu conta que a gente tinha esquecido do Mirassol nessa análise ainda, que é um clube com orçamento menor, larga bem no Paulista, mas depois, enfim, só os torcedores, patrocínios, enfim. A receita não é maior, não é o Ceará mais organizado. Aquele Ceará dos 5 anos, pelo menos os primeiros anos, era um Ceará que tinha um cenário positivo. Tem até a frase clássica, era o Ceará que comprava em euro, naquela frase clássica lá de... Era diferente, aí depois vai virando uma bolha que explodiu até hoje, tendo essa dificuldade, os transfer bans, uma situação, mudança de patrocínio. Eu não me encho os olhos não, tá, ainda, a reformulação que o Ceará está fazendo, não. O que eu considero importante é que era preciso fazer, mas eu pondero que a situação econômica não é das melhores, vai receber até uma grande, tanto por Saulo quanto por Eric. Em algum momento pode dar um tiro melhor em relação a reforços, se esse dinheiro, enfim, pagar o que tem que pagar e sobrar para poder investir, porque vai precisar investir. Ver se vai dar caldo o time. Nesse momento, eu não considero... Eu sou reticente. Não sei se o torcedor do Ceará está mais animado ou não. Eu sou mais reticente. Eu tô mais reticente com... Não, mas é bem por aí, Cássio, o que o torcedor do Ceará eu tenho percebido, né? Claro que quando você acompanha pelas redes sociais, geralmente aquele que se manifesta é o torcedor mais insatisfeito, né? Com esse elenco aí, vamos voltar para a Série B e não sei o quê. E eu acho que o primeiro ponto que o torcedor do Ceará, eu acho que vai ter que compreender. O primeiro ano é o ano mais complicado. Eu acho que o Ceará é uma equipe que, de fato, vai tentar... Desesperadamente a permanência. Tentar a permanência. Como Sport. O Ceará é, de como fato... Juventude. Hoje, se a gente fosse fazer hoje aqui um top 4 de possíveis equipes que seriam rebaixadas, talvez o Ceará estivesse nesse top 4. Quando a gente Juventude é só o Sport Ceará, pô. Compara o elenco, né? Então, nesse sentido, é isso que o Cássio mencionou. A ideia é encontrar uma unidade, um coletivo, que aí depender do contexto de algumas contratações, que é o caso do Pedro Henrique, o camisa 9, essa peça se destacar a ponto de muitas vezes ser o diferencial. Mas eu acho que a ideia do Ceará é tentar ter um time mais harmônico, mais parecido, sem ter nenhuma discrepância, como no ano do rebaixamento. E tem uma coerência. Tem uma coerência. Tem uma coerência. Esse é um ponto que eu destaco. Tem uma coerência, faz sentido. Assim, fazendo analogia com a Fórmula 1 um pouco mais antiga, 10 anos atrás, é como se o Ceará ele olhasse mais ou menos seus concorrentes, entendesse que eles vão em certa estratégia, e o Ceará dissesse, não, meu amigo, eu vou para uma parada só, vou ser conservador, vou parar só uma vez nos boxes. Mas aí também passa diretamente pela questão financeira, óbvio, sim. Mas também por ser um treinador que não é um treinador de Série A, né? Léo Condé é um treinador que vem acompanhando. O Léo Condé vai ter o alerta piscando nas primeiras rodadas de uma maneira Exatamente. absurda. Pelo que a experiência do Léo Condé na Série A foi horrível com Vitória. Horrível com Vitória. Tá? E ele é culpado. Tá? Ele é culpado. O Vitória tinha reforços que ele não colocava em campo. Ele foi muito preso ao elenco que subiu. No Ceará ele nem teve muito essa oportunidade, porque o Ceará tinha tantos jogadores com contrato encerrando ou valorizados a ponto de o Ceará não ter como segurar, como o caso de Puga, né, e Saulo Mineiro, empréstimos sendo encerrados, que o Ceará é um caso de remontagem, reconstrução do elenco. Mas
Minha linha de análise é a mesma que Cauê deixou aqui. Só que Cauê começou elogiando e eu comecei reticente, como o Cássio. Mas se você vai, apesar de abordagens iniciais diferentes, a conclusão é a mesma. E aí eu repito o que Cauê disse aqui. Se o Ceará estiver trazendo esses jogadores e trouxer mais uns 3, 4 aí, de um nível acima, é um ótimo mercado, é um bom mercado. Pronto. Agora, se parar por aí, vira essa lógica que vocês estão trazendo de juventude. Isso. Porque aí é onde eu começo a... tipo, quais são, de fato, as apostas mais altas do Ceará? Sabe assim, eu acho que dos nomes aí, em termos de uma empolgação, vamos colocar assim, né? É o nome de Pedro Henrique. Assim, de todos esses nomes. Porque assim, o William Machado, Fernandinho, são jogadores que vão agora viver algo que eles não viveram na carreira. Que é um contexto assim, agora, ó. Porque, por exemplo, sai Pulga. Fernandinho, ele até hoje falando na apresentação, né? Que é, tipo, não queria comparação com o Pulga. Mas, queira ou não, vai ter uma expectativa, porque o Ceará vem de 2 temporadas atrás, Eric se destacando. Na temporada passada, Eric Pulga. E agora há uma terceira esperança, né? De um jogador de ponta que seja desequilibrante. E o nome, até agora, é o do Fernandinho, mais especulado, né? Que consiga fazer isso. O William Machado, ele tá ali numa posição, ele joga mais pela esquerda, onde o David Ricardo está estabelecido. Eu não sei se ele começa como titular. E aí, no caso, se o David Ricardo for negociado, possivelmente ele assume ali o posto. Então, há ainda grandes... Eu acho que o termo que o Cássio colocou é perfeito. É realmente reticências para a gente saber como vai se encaixar, como é que isso vai funcionar. E aí, principalmente, como vocês falaram, o Condé, ele como treinador, mais uma temporada que ele vai ter oportunidade de mostrar que pode ser um treinador ali dessa considerada, né? Essa a menos, né? Para tentar se manter numa Série A, e é importante. Tu enxerga o Pedro Henrique como uma das peças desses 3, 4 que tu tá pensando para poder... Não. Veja, então, mas é o jogador... Mas Pedro Henrique, para mim, é titular. Não precisa trazer alguém para jogar na frente dele. Eu também não considero, não. Pelo que vocês aí colocaram como 3, 4, eu também não consideraria, não. Mas o meu ponto é o seguinte. Se o Ceará estivesse pensando em algo do tipo, eu acho que teria segurado o Pulga. Mas como é que segura? É difícil. O Ceará está numa situação difícil. Salvo 6 milhões era mas também todo mundo fala, não é só... Hoje, talvez os jogadores que você citou, Fred, eles vão custar esse pacote. Não, a gente falou isso. Veja só, o dinheiro de Pulga não traz um Pulga. Exato. O Ceará ficou com 12 milhões. Não traz um Pulga. Agora, tá muito difícil, Atos, segurar um jogador de uma proposta do Bahia, do Grupo City. O jogador fica muito, muito, muito interessado. O Fortaleza vendeu, né? Caio Alexandre não segurou, tá? Hércules foi pro Fluminense. É difícil às vezes. Saulo Mineiro, 6 milhões só. Mas vai ganhar um salário... Foi falado aqui na live anteontem. Né? Acho que um salário de 700 mil reais, algo assim. Uma coisa assim. Só para ter uma noção, Atos, a dificuldade. O Ceará hoje, o Ceará terminou a temporada basicamente só com 3 possibilidades de venda, na minha avaliação. Que era Pulga, Saulo e o David Ricardo, que ainda está no Ceará. Mas qual o outro nome do Ceará, assim? Tipo, talvez o Lourenço, sabe assim? Talvez o Lourenço. Richardson não tem isso. Sabe? Não tem, assim, não tem outro jogador. Assim, os goleiros, nenhum deles, assim. O Ceará não tem outra questão de venda a não ser esses 3 jogadores. E ele precisava vender, assim. O time de futebol precisa muito de venda, né? Para tentar se manter muitas vezes. Agora, para amarrar tudo que foi falado aqui, a questão do gol é um problema sério aí pro Ceará, viu? Você não pode ir com o Bruno titular, pô. Pelo amor de Deus. Meu irmão, eu assisti os jogos da reta final do Ceará no ano passado. Eu acho que eu vi Bruno por muito tempo, mas a sensação que eu tinha é que Bruno ia entregar a qualquer momento, pô. A qualquer momento o Bruno podia entregar. Eu já achei uma irresponsabilidade o Ceará chegar na reta final com o Bruno sendo titular. Eu sei que teve os problemas, as confusões. Subiu com ele, viu? Assim, tem que ser justo. O cara, eu concordo com o que você está dizendo, mas no currículo dele, eu subi o Ceará. Agradecer os trabalhos, tá entendendo?
Bota até um busto dele, se for necessário. Bota uma estátua lá de Bruno. Mas não dá para começar o ano de 2025 com o Bruno, pô. Pelo amor de Deus. Eu sou dessa linha. Assim, é só a minha impressão. Eu não sei se ele vai começar como titular. É porque eu não sei, eu não tenho a certeza que o Kehler já chega. O Kehler não é nem um nome assim, pô, chegou aí o goleiro titular. Eu não consigo olhar. Longe disso. Olha, o Fernando Miguel tá já em transição, né? Mas... exato. A pessoa até já disse que ele já tá treinando e tal. Eu confesso que eu não sei ao certo essa questão do Fernando Miguel. Mas na época, cara, quando ele foi anunciado para a Série B do ano passado, já foi uma grita grande da torcida do Ceará. E ele falhou em alguns jogos do ano passado, antes da lesão que ele teve. Então, eu também se eu não tivesse tão mal de goleiro, eu diria que eu não queria nem no Náutico, é porque eu estou muito mal. Eu não posso falar isso. Mas se eu tivesse um pouquinho melhor, eu diria que eu não queria ele na Série C. Ele é nível terceiro goleiro, pô. Tá faltando um nome aí, né, dos zagueiros aí que você não colocou, que já tava, né? Que é o Ramon, né? É verdade. Toda vez eu lembro disso. Foi pega aquele Mugni ali, ó. Pega aquele ali embaixo do Mugni, não tem ninguém ali. Foi o primeiro time de todos que a gente fez esse campeão foi o Ceará. E eu acho o Ramon tão abaixo que eu achei que o Ceará... Botei na cabeça que o Ceará não... Hoje tá valendo mais que o Lacerda, né? Por exemplo, Luiz Otávio tá na mesma situação do Lacerda, né? Também poderia colocar aí, mas... porque mais Luiz Otávio até comenta que ele não voltaria, né? E quando voltar, talvez para se aposentar também, porque 2 lesões seríssimas em sequência, assim, na idade dele, acho difícil. Acho bem difícil.